Paz seja convosco. Amém. Estamos nesse segundo período. Meditando na pergunta número 100, que tem como título que nos ensina o prefácio, o início da escola da oração do Pai Nosso. Falamos que o prefácio da oração do Pai Nosso nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com reverência e confiança como filhos a um Pai poderoso. Tratamos no primeiro período sobre as 7 razões principais que devemos orar a Deus. Vamos falar agora sobre oração. O que a oração concede ao Filho de Deus? Primeira coisa que a oração concede ao Filho de Deus é alegria. Salmos 37, verso 4. É o Carlos. Depois eu vou estar. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Quais desejos? Esse é que não pode. Não todos os desejos do nosso coração. Pelo menos saúde, desejo. Se você já ouviu a primeira parte da nossa dominical, nós falamos sobre a posição dos desejos em planos. Heloísa, você não é o sol. Se você se agrada do Senhor, você vai... Helena, não é hora de conversar. Então sente. Se você se agrada do Senhor, você não vai pedir aquilo que desagrada Ele. A condição dele conceder os desejos do seu coração é porque se você se agrada de Deus, você segue os seus caminhos. Você tem conhecimento das suas ordenanças. E você não vai querer algo que vai trazer desagrado a Ele. Então, esse versículo, ele faz com que nós sejamos alegres em nós mesmos. Porque quando nós entendemos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós nos agradamos dele. Difícil você imaginar, você está lá com dor, você está com dificuldade, e você está se agradando porque aquela é a vontade do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mas são os desejos que são alinhados com a vontade dele. O que o mundo acha? Que eu posso querer o que eu quiser. É como se fosse, para muitos, a figura do Aladim deveria ser a figura de Deus. Eu escolho e Deus me dá aquilo que eu quero. Mas isso pode até funcionar no filme do Aladim, mas dentro do cristianismo isso não funciona. Segunda coisa que o Senhor nos dá através da oração, uma bênção. João 17, verso 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá? Então, apesar de nós pautarmos o nosso coração, Helena, para de brincar com o copo, fazendo barulho, que tá. Tira o copinho da mão, tira. Tá? Senta do lado do papai se você quiser. Apesar de nós acharmos que as coisas materiais elas são eternas, elas não são. E o Senhor, como um ser eterno, Ele sabe disso. Ele sabe que as bênçãos do dia a dia, elas fazem com que a gente ache que aquilo que está sendo acrescentado para a gente materialmente é a melhor coisa que tem. Talvez para mim fosse a melhor coisa que eu queria era que minhas dores se aliviassem e eu ficasse bem. Mas se assim fosse, Deus tinha feito com que eu tivesse melhorado. Há um propósito em todas as coisas. E aí nós saímos da condição fatalista, de que você fica numa condição de refém, em que eu não faço nada, eu não decido nada e tudo acontece independente do que eu faço, para um entendimento de que você tem que confiar que Deus está controlando as coisas. E que mais do que a satisfação do meu desejo momentâneo é o conhecimento de Deus, conhecimento dos seus caminhos, conhecimento das suas ações. Eu sinceramente não sei qual foi o propósito e que vantagem eu aprendi ficando 7 dias prostrado, mas Deus sabe. Pode ser você olhar para a grande miséria do seu ser. Talvez você comece a crescer e achar que você realmente resolve, e na verdade você não resolve nada. O Senhor nos concede alegria, o Senhor nos concede conhecimento. Hebreus capítulo 5, verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 9. 5,14. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma terceira bênção que o Senhor nos concede através da oração é discernimento. O que as pessoas mais querem hoje é direção. A profissão que está mais em alta hoje é o coaching. Porque eu não quero ter que pensar. Eu quero que alguém pense por mim. Então, quando o coaching vai lá, mesmo que ele fale que você tem que comer banana verde de cabeça para baixo, entendeu? E você ouve o cara fala, pô, o cara tem 1 milhão de seguidores, eu vou seguir aquilo ali. Tava lá, entendeu? Mal. Aí uma querida nossa mandou lá, eu recebi um monte de vídeo desse, né? O médico que falou que se você fizer assim, entendeu? Na tal hora você fica bom, né? Aí a mulher, ela falou, toma 5 limão Tahiti, entendeu? Aí eu peguei aquele copão lá e entendeu? O máximo que eu consegui foi uma ardida na barriga forte, entendeu? Passou minha barriga. Porque aquilo ali é extremamente ácido. Resolveu nada. Mas a gente fica procurando essas saídas. Diante das coisas do dia a dia, você tem que, às vezes você não tem tempo para você decidir se você vai ou fica, faz ou não faz. E a oração é exatamente aquela que vai nos dar o entendimento e discernimento do que é o certo e o que é errado. Vou ou fico? Invisto ou não invisto? Faço ou não faço? Novamente Hebreus 5,14, que diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mas como é que você discerne o bem e o mal? Através da prática, através das situações que o Senhor permite que a gente venha passando. E aí o que acontece é que num momento depois,
você vai ter um entendimento do que acontece. Então eu tinha o exemplo da gripe. E depois de 7 dias você sabe que você passou. Quando você está no meio da dengue, parece que não vai passar nunca. Mas passa. Alguns falavam que era 5 dias, outros que eram 7, outros que eram 10, entendeu? Com 7, graças a Deus, começou a ficar, minha mão ficou toda inchada, entendeu? Ficou toda, a mão da Rosângela também inchada. E aí o que aconteceu? A mão da Rô ficou inchada, pá. Aí ela fez uma consulta online, procurando o quê? Algum conhecimento. A médica falou, não, você tem que ir urgente para o hospital, que isso pode acontecer, isso, aquilo, outro. Faltou o que para ela? Conhecimento. Aí ela foi para o hospital, ficou 5 horas e meia, o médico olhou para ela assim, você veio para cá por causa disso? Isso é normal. Da próxima vez, está amarrado, que tiver dengue, entendeu? E a mão estiver inchada, até para você vai falar, você acabou de aprender uma. Eu não vou correr para o hospital porque minha mão está inchada, porque eu sei que é um sintoma da dengue. Isso é discernimento que você aprende junto da oração. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é nécio? Não. O que é nécio? Desocupado, não? Não. Vamos lá, André. Ô, Gabriel. O que é nécio? Lê de novo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Se uma pessoa aí fala assim para você andar prudentemente, não como. Então a primeira coisa que você pode tentar inventar aí é que ele é imprudente. Quando que a pessoa é imprudente? Quando ela não tem conhecimento. É ignorante. O que é ser nécio? Novo na fé. Ou novo em algum assunto. Então o que acontece é, em especial a idade de vocês. Gabriel, Rafael, Luísa. A pessoa começa a achar que vai conquistar o mundo. Isso é a primeira coisa, entendeu? Vocês acham que vocês vão conquistar o mundo. E aí vocês são novos em uma série de assuntos. Então a Luli tirou a carta dela e ela está começando a entender que não é só tirar a carta. Não, o dirigir leva a uma condição, entendeu? Que não é, porque ela tirou carta, ela está apta para pegar daqui lá para a Bahia. Não, nem para tirar. Entendeu? Então, o nécio é alguém que é novo num assunto. É por isso que o Senhor coloca o ciclo da vida para que pessoas mais velhas estejam junto com pessoas mais novas para instruir o caminho que elas devem seguir. Estou voltando aqui, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como que a pessoa é sábia? Se ela é nécia? Aprendendo com quem? Com os outros. Com os sábios. Você se torna sábio aprendendo com os sábios. Então, agora que comecei um pouco a melhorar, eu falo, Luli, você vai por tal caminho, não evita fazer tal coisa, entendeu? Você sair da garagem, sai devagar, não sai, entendeu? Porque pode vir um carro. São todas coisas que ela nunca atentou, porque ela nunca precisou. E aí eu começo a dar essas instruções para ela, para que ela possa andar o quê? Como sábia e não como nécia. E isso demanda disciplina. Porque a disciplina, tanto no você agir da maneira correta até que você se torne sábio, como também a disciplina em você se submeter à disciplina quando você age errado. Porque o sábio repreende aquele que está querendo aprender. Se você quer continuar sendo nécio, e muitas pessoas na igreja, elas continuam sendo nécias, porque elas não querem aprender. Então a gente traz o conceito da quarta-feira de oração,
A gente traz o conceito do evangelismo com Nicolas e com a Vinísia. A gente traz o conceito de dízimos e ofertas. E aí são instruções que vocês estão recebendo. E você pode decidir andar como um nécio ou como um sábio. Eu lembro que quando eu era pequeno, era menor que Gabriel e Rafael. E aí um dia eu peguei um cigarro da minha tia. Entendeu? E aí meu pai falou para mim assim, não deve fazer isso. E eu achei que eu podia fazer. Aí ele me mostrou que eu não podia fazer isso. Nunca mais coloquei um cigarro na boca. Porque para mim o gosto, entendeu? Aí eu entendi que eu andar naquele caminho, um caminho nécio, mesmo que ele, meu pai, agisse como um nécio. E grande dificuldade que ele teve na idade adulta, ele teve porque ele foi nécio achando que o cigarro era uma coisa boa. Ele teve problema de pulmão, quase teve efizema pulmonar, tinha dificuldade de respiração, no fim da vida teve que usar oxigênio, porque quando ele foi instruído, ele decidiu andar como? Nécio. Todos nós tomamos decisões como nécios. E eu falei algumas para você. Nécio é a roda dos escarnecedores. Buscar o conselho dessa roda. Tá? Você ouve aquilo que é o certo e você não pondera. Você simplesmente faz porque todo mundo faz. Aí você é considerado como um nécio. Todo nécio tem as suas consequências? Tem. Então vai haver um momento em que eu vou deixar a Luísa andar sozinha. E ela, se ela seguir os conselhos que eu dei e Rosângela deu, ela não vai ser nécia. Mas se ela achar que ela pode fazer o que ela quiser, ela vai voltar como eu voltei várias vezes, com o rabinho entre as pernas. Bati o carro, fiz isso, fiz aquilo outro. Por quê? Eu decidi ser um nécio. A oração não deve ser mecânica e sem reverência. E também não deve ser uma sequência interminável de pedidos. Então a oração é uma conversa. Se todos os domingos eu viesse aqui e trouxesse a mesma instrução para você, você chega uma hora e fala assim, que saco. Na verdade eu trago a mesma notícia com uma outra roupagem, para que você não se encha. Mas a oração, ela tem que ser algo que motive o seu coração a continuar orando. E a pior coisa que tem é você estar diante de uma pessoa só pedindo. Por isso que a oração é a nossa conversa com Deus. A oração ela deve ser simples. Essa ideia de você ter que criar um blog e falar em grego, hebraico, isso é tolice. A oração deve ser feita, deve ser simples, feita com fé e esperança e, sobretudo, baseada em um sólido conhecimento bíblico. Você tem que orar aquilo que você conhece. 1 Crônicas 4:10. Quatro, 10. Rafael? Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Oração simples. Tem até os malucos que faz um livro escrito Oração de Jabes. Como se eu fosse repetir essa oração, fosse mudar alguma coisa. Jabes olhou para a sua necessidade e falou: Deus, que o Senhor me abençoe.
alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, que não me sobrevenha aflição. Pô, o cara fez tudo. Entendeu? Ele foi super simples. Ele fez uma oração bíblica, porque ele estava num tempo de distribuição das terras, então era bíblica. Ele não falou nada que fosse fora dos padrões do Senhor, fora dos parâmetros do Senhor. Ele entendia o que ele estava pedindo, então a oração dele foi uma oração simples, e o Senhor o concedeu. A oração é sobretudo a adoração a Deus, louvando-o pelo que Ele é, e reconhecendo nele a fonte de todos os bens, confessando ao mesmo tempo a incapacidade, falta de direitos e verdadeira impossibilidade de que o homem consiga a sua própria salvação. E aí, essa conclusão é uma conclusão que vem falando sobre a condição de você reconhecer e saber quem você é diante desse Deus grandioso, em que Ele criou você e sabe das suas necessidades, e que Ele espera que você se apresente diante dEle, pedindo aquilo que você realmente necessita. Salmos 34, verso 15. Sou eu? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E para aqueles que são injustos, os ouvidos do Senhor estão fechados. Para aqueles que são nécios. Por que a palavra de Deus é para os simples? Porque os nécios, eles acham que sabem demais. Quando você acha que você sabe demais, Deus fala: quer ir? Vai. Romanos fala sobre isso. Você acha que você entende da sua sexualidade? Então tá, vai atrás de homem, vai atrás de mulher, vai atrás, seja o que você quiser. Nós vivemos um tempo em que é o tempo de Romanos capítulo 1, 2 e 3, em que o mundo fala: isso é o certo. Estava vendo uma reportagem lá, um simpósio em que mostrava lá uma moça chorando no palanque lá. Era um tipo ONU, uma coisa desse tipo assim, em que as pessoas tinham que entender que ela era pedófila porque era a orientação sexual dela, e ela achava que aquilo ali, e as pessoas elas tinham que entender que aquilo ali era o sentimento dela. E aí Deus olha para a pessoa e fala assim: é isso que você acha que é sério? Então vai, segue. Nós vivemos um contexto de vida desse, em que as pessoas elas vão fazer a abominação o maior possível e vão achar que está certo, que é exatamente o que Deus fala. Você acha que você está certo? Você quer continuar sendo nécio? Vai. Quer continuar pilotando as suas finanças desse jeito? Pilota. Segue. Mas o Senhor ele é bem claro e fala: os ouvidos estão abertos ao clamor dos justos. Você quer ser nécio? Viva a sua necitude. Não existe essa palavra, é isso mesmo. Viva a sua necitude. Colha os frutos daquilo que você está querendo plantar. Voltando à direção, eu estou nos instruindo a Luísa para que ela seja uma boa motorista. Se ela vai ser ou não, é com ela. Se os nossos filhos, se vocês ouvem o que eu falo e absorvem isso, é com vocês. O meu papel é fazer. O meu papel é falar. Nos apresentamos diante de Deus conscientes, e você tem que ter essa consciência. Ah, pastor, eu sou nécio e quero ser nécio. Beleza? Apresentamos-nos diante de Deus consciente da nossa natureza corrompida pela queda dos nossos pecados, agradecendo e rogando pela nossa salvação e por nossos irmãos em Cristo. Oração é louvor e ação de graças, é reconhecimento de quem Deus é. 1 Reis, capítulo 8, verso 36.
Reis 8, 35 e 36. quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. O bom de Deus é que ele não fica com os ouvidos dele fechados para os nécios para sempre. A partir do momento em que o nécio ele se arrepende, Deixa de ser nosso. ele passa a se ouvir. Então, quando você entender que você está agindo ou agiu como nécio, que você está querendo mudar o seu caminho, você se curva os seus joelhos, pede perdão ao Senhor e fala: Senhor, não quero ser mais nécio, eu quero ser uma pessoa bendita do Senhor. Ouve a minha oração. A visão de um Deus glorioso e imutável é intolerável para o homem natural. Mas esse mesmo Deus glorioso e imutável é o Deus da graça, que planejou na eternidade a salvação em Cristo. Essa ideia é a base para toda oração agradável a Deus. Um Deus eterno, um Deus que cuida de todos os nossos caminhos. Antes que nós fôssemos substância informe, no ventre das nossas mães, ele já nos conhecia. Joaquim não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. É interessante você imaginar, e de vez em quando eu me pego nessa situação assim, imaginando Deus, antes que existe qualquer coisa, imaginando ou formando a forma do nariz do Joaquim. Olha que legal, entendeu? Se vai ser redondinho, se vai ser mais afiladinho, entendeu? Se o olho dele vai ser castanho, se vai ser mais amendoado, se vai ser escuro. Gente, é muito doido você imaginar isso. Imaginar que ele sabe com quem ele vai casar, quando que ele vai andar, qual vai ser o carro primeiro que ele vai ter, se Jesus vai voltar, ele sabe tudo. Essa é a grande maravilha da base das nossas orações. Quando pessoas nécias vão orar ao Senhor na sua necessitude, eles não conseguem ter essa dimensão. A dimensão de que Deus controla todas as coisas. Aprove a Deus que há uma semana atrás eu tivesse pego dengue, por algum motivo. A gente não sabe o que poderia ter acontecido, talvez, e aí não é fatalismo, mas é talvez, de repente, se eu não tivesse pego dengue e tivesse tido culto na semana passada, algum de vocês não estaria aqui hoje. E aí Deus, ele impõe uma coisa sobre uma pessoa para que a outra seja beneficiada. Essa é a ação de Deus. A gente sabe que ele controla todas as coisas. Para finalizar, Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não muda. O que ele prometeu, ele faz. O que ele disse que vai fazer, ele vai cumprir. Nem um i e nem um tio do que ele escreveu a respeito de mim, a respeito de você, a respeito das nossas famílias, a respeito da nossa igreja, a respeito do nosso país, a respeito deste planeta, vai deixar de se cumprir. Para isso, ele decidiu que seria através da oração. Tem um versículo que me foge a referência que diz assim, que a natureza, ela clama
aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É você e eu em oração. É eu e você falando. É mais pessoas como Nicolas e Menícia proclamando o Evangelho para que Jesus Cristo possa voltar. Aleluia. É só isso. E às vezes você está sofrendo tanto, passando por tanta dificuldade, porque você continua achando que você tem que ser o quê? Nécio. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos colocar a nossa vida na tua presença, pedindo a ti, Pai querido, a tua luz, a tua direção. Não permita, Pai querido, que nós andemos na nossa necessitude, mas que nós possamos, Pai querido, ser sábios segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.